Salve, gente! Começando mais um PGMB, hoje especial, terça-feira, novo horário, hein, Charlão? Terça-feira, meio-dia, é o dia da gente bater um papo, sempre com um convidado especial aqui, falando sobre um tema também muito especial, voltado para a saúde, para a educação, para a cultura, para as artes. Eu acho que você está de trairagem, você. É, por quê? Eu gordo desse jeito, você traz um nutricionista. Entrevistar. Você entendeu aí Eu acho que você está fazendo trairagem. Eu achei que você não... Ainda bem que você entende. Também você é um mestre, né, velho? Você entender, né? Recebendo aqui Natan Menezes, parceiro, seja bem-vindo aqui, ó. Mais um que não deixou minha mão no vácuo. Só Marcelo até agora deixou minha mão no vácuo. Paraíba, Mas ele vai voltar aqui, não vai deixar minha mão no vácuo de novo, não. Natan Menezes, nutricionista, especialista em nutrição esportiva. E hoje vamos falar sobre nutrição de jovens atletas, Charlão. Você foi um jovem atleta nutrido? Rapaz, muito nutrido. Biscoito Pocazóio? Não, isso aí bolachão? Não, bolachão não. Pão, sim. Tubaína? Sim. Opa! Você jogava aquele baba, depois do baba comia 10 pães doce com tubaína. Você botava goiabada no meio, não? Aí não. Você sabia que Luiz Gonzaga só gostava de comer pão doce com goiabada e Fanta? Fanta? Era o lanche dele preferido. Ixi, eu duvido aí de quem gosta de Fanta. Mas isso é os anos 70, 60, velho. Já tinha Fanta? Já existia Fanta. Era mesmo? Fanta é das antigas, hein? Era o Gonzagão. Pois é. Natan Menezes, vamos falar sobre nutrição esportiva de jovens atletas. Natan, primeiro, fala pra gente um pouquinho o que é. A nutrição esportiva é uma área, é uma subdivisão da nutrição. Fala pra gente um pouquinho. Isso. A nutrição, ela sempre vai visar melhorar alguns conceitos do físico daquela pessoa, né? Tá. A nutrição, em geral, ela visa melhorar de forma fisiológica a saúde da pessoa. Uhum. Só que a nutrição esportiva, ela tem um outro viés, um acréscimo aí, né? Que é melhorar o desempenho físico dessa pessoa, né? Pensando no esporte. Sim. Né? Extrair o máximo daquele físico, daquele corpo, né? Potencializar a pessoa no esporte que ela trabalha, seja um futebol, seja um vôlei, seja um fisiculturismo, né? Potencializar a capacidade dela para o esporte. Perfeito. Então, você não teve, né, Charlão? Nessa época não existia nutrição esportiva? Minha nutricionista era Maria Aparecida Santos Menezes. Essa é fera, hein? Tempero sim, maravilhoso. Eu comia um galeto com um pacote de macarrão. Isso é importante demais. Natan, hoje você tem atuado nessa área, né? A gente tem visto vários relatos, depoimentos também de atletas que você acompanha, atletas inclusive de times de futebol aí do primeiro escalão do Brasil. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Então, hoje eu acompanho alguns atletas, graças a Deus aí, que têm alcançado realmente o que a gente almeja, né? Uhum. O objetivo físico. E esse objetivo físico tem levado eles a grandes lugares, né? Inclusive, hoje tem atleta em time grande do Rio, tem atleta em time de São Paulo, né? Então, tem alguns atletas hoje que eu posso estar acompanhando desde o início, né? Eu trago como exemplo esse atleta do Rio. Uhum. Esse atleta do Rio, quando eu cheguei, ele tinha algumas complicações, né? Algumas deficiências. Ele tinha uma seletividade alimentar muito grande, não comia quase nada, né? Tinham manchas por todo o corpo alérgicas e um desempenho físico muito ruim, apesar de ter muita habilidade. Ele era notado pela habilidade, mas não era chamado para os grandes times, não era assim chamado nas avaliações pela falta de desempenho físico. Uhum. Então, a gente fez esse trabalho desde o início. Esse trabalho, graças a Deus, gerou uma mãe e um avô que fazem a minha propaganda e trazem vários outros jovens atletas, né? Isso é importante. Você falou desde o início quando? 10 anos, 12 anos, quanto? Salvo engano, quando a gente começou, ele tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. O ideal é começar com 10, com 8, quanto? Se visa essa carreira... Falando de jovens atletas, né? Visando... Se visa a carreira o quanto antes, melhor. Né? Hoje eu já atendo pacientes com 6 anos de idade. 6 anos. Né? 6 anos de idade. E aí, como é que eu posso mostrar que é importante isso? Falando sobre esse menino que eu estava falando, é um exemplo. Sim. Por quê? Porque eu faço um trabalho personalizado, né? Um trabalho individualizado e um trabalho que busca cuidar de várias etapas, né? Várias etapas importantes.
para chegar no objetivo. E eu fui cuidando da saúde dele como um todo, né? A gente cuidou do sono dele, para melhorar o sono dele, cuidou da ingestão hídrica dele, quanto ele consumia de água, né? Cuidou através de manipulados, da suplementação, vários déficits que ele tinha, né? Inclusive essas manchas alérgicas foram sumindo, que foi uma surpresa para a mãe, ela ficou muito grata por isso. A imunidade dele, que vivia baixa, e ele vivia doente, foi uma das coisas mais notórias também, né? Porque isso se espalhou, inclusive ficou conhecido por vários outros pais, e muitos pais começaram a me buscar visando melhorar imunidade? A imunidade, né? A imunidade, porque hoje, por causa dessa seletividade, por causa muitas vezes do início ali da prática de atividade física logo cedo, por causa da entrada da internet, do celular e tudo mais, essas crianças criam uma seletividade alimentar muito grande e vivem com a imunidade baixa. Então hoje eu faço um trabalho muito específico no aumento da imunidade também, né, com esses jovens que vêm por causa de ver outros resultados, e foi um dos resultados que a gente obteve com ele. Fora o desempenho físico, que foi muito notório, né? Eu creio aí que em 2 meses já foi uma melhora absurda, né? Essa melhora absurda fez com que também ele fosse notado pelo Fluminense, né? E tem desenvolvido a carreira dele, a gente tem acompanhado, e hoje ele é um atleta da base do Fluminense, né? Mas foi fundamental esse acompanhamento, porque melhorou a saúde, melhorou o desempenho físico, melhorou todas as etapas necessárias, tem melhorado todas as etapas necessárias que um jogador, que um atleta precisa, né? Talvez o maior divulgador, né, dessa não sei se modalidade ou dessa especialidade, tenha sido o Lionel Messi, né, que fez um tratamento, fez uma preparação para a Copa do Mundo, para a última Copa do Mundo, que rendeu a ele o título de campeão mundial, né? Ele investiu pesado nisso aí, né, na preparação com nutrição, né? Hoje, mais recentemente, Messi, mas desde sempre Cristiano Ronaldo, sim, são referências no esporte no quesito futebol. Sim, sim. Né? E aqui dizem que Vini Júnior também, né? Não, Vini Júnior é outro que segue os passos de Cristiano Ronaldo em quase tudo, né? Tenta seguir. E aqui do Brasil também temos Zé Roberto, né? Sim, são algumas referências que temos. Mas falando sobre o caso de Messi, já sabendo do declínio da idade... Meu sonho é ter a barriga de Zé Roberto. Será que ainda é possível? Não? Claro. Mas falando sobre Messi, né? Sim. Ele, vendo o declínio dele físico, buscou um especialista voltado para nutrição esportiva, né, que fez esse acompanhamento, e palavras dele fala que esse acompanhamento foi fundamental, foi importantíssimo para a conquista da Copa do Mundo. Então, assim, hoje, mais do que nunca, todos os esportes, mas o futebol muito, tem se tornado cada vez mais físico. Que se você pegar, por exemplo, um jogo Flamengo e Santos, Ronaldinho Gaúcho, Neymar do outro lado, sim, você vai ver jogador barrigudo, né? Você vai ver jogadores fora de forma, e não vai ter quase ninguém em um alto nível de físico. Principalmente porque aqui no Brasil demorou um pouco mais a chegar a isso. Sim. Né? Mas hoje você vai assistir um jogo de futebol, todo mundo tem acompanhamento personalizado. 2019, o time de Jorge Jesus tinha muito isso, né? Muito em cima do físico, né? Inclusive Pedro, quando chegou da Fiorentina, ele fez um trabalho específico e ganhou 9 quilos. Ficou muito forte. Foi. Ganhou 9 quilos de massa muscular e mudou o estilo de jogo dele para um jogo mais físico. Né? E é o que tem dado certo. A nutrição, ela sempre foi ligada, Léo, a ser saúde, né? E as ciências da saúde, elas sempre foram ciências muito duras. Você chega em um consultório, o cara tem um remédio para você. E você não tem o que discutir, né? Sim. Não há discussão, né? Então, acho que a nutrição por um tempo também foi assim. Né? Você chega, o cara tem um programa nutricional para você e você que se vire para fazer. Hoje, como é o seu atendimento, né, a esses meninos? Como se dá? De que forma? O que você oferece de serviço para você alcançar esse objetivo final? Sim, esse é um trabalho que tem se instalado em todas as áreas da saúde hoje, né? Que
que é um trabalho mais humanizado, que é um trabalho mais individualizado, que é um trabalho mais personalizado. O fim das dietas de gaveta, né? O fim da dipirona para dor de cabeça. Então, assim, por que, por exemplo, um médico não pode simplesmente... estou com dor de cabeça, toma dipirona. Porque isso daí é um sintoma, mas qual é a causa? Né? Eu não posso tratar todo mundo como uma massa. Todos são iguais. Né? Eu tenho que trabalhar com a individualidade fisiológica daquela pessoa. Por quê? Porque se eu pegar hoje, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, 1,80 m, que tem alguns sintomas ali, e pegar outra pessoa com 100 quilos, 1,80 m, você vai ver que são composições corporais diferentes e os sintomas podem mostrar problemas diferentes. Então a gente tem que tratar isoladamente. É a história do IMC, né? Porque você vai pegar o seu IMC, vai ser igual a de um cara obeso. Exatamente. Porque é só um cálculo. Exatamente. Você, por exemplo, pegar um cara de 110 quilos, 1,87 m, né, mais com 10% de composição corporal, 10% de gordura, né, corporal, BF que chama, body fat. E se você pegar um cara de 90 quilos com 30%, aí se você olhar o IMC, o cara de 90 quilos... Tá melhor do que o de 110. Tá melhor do que o de 110. Mas na prática o de 110 está muito melhor do que o de 90 quilos, né? Então, assim, a gente visa olhar para aquele ser como um ser individual, né? Então eu trabalho dessa forma. Eu trabalho tentando entender como a cabeça dele funciona. É tanto que muitos pacientes meus chegam lá, eu pergunto, certo, você quer ser jogador de futebol, mas como você olha para você hoje? Como você olha para a alimentação hoje? E como você quer chegar? Aonde você quer chegar? Você se olha hoje, você está bem com você? Por quê? Porque é uma relação muito mental. Né? Então eu não busco trazer para aquela pessoa como se ela estivesse sendo punida. Eu estou sendo punido, então eu tenho que me alimentar bem e isso é uma punição para que eu alcance um objetivo. Não, eu vou ensinar ela a gostar de se alimentar bem, a gostar de se cuidar. Para tanto você não tira as preferências dele, né? Isso, muito pelo contrário. Eles chegam lá nesse desespero muitas vezes, né? Você vai tirar tudo que eu gosto, não vou poder mais comer uma coxinha, não vou poder mais comer uma pizza. Eu digo, não, você vai comer tudo. Uma Nutellazinha. A única coisa que a gente retira, Sim. que eu viso sempre retirar, é os ultraprocessados. Sim. Porque os ultraprocessados realmente são um veneno para qualquer um em qualquer dose. Mas, tirando isso, eu não retiro nada. Então, alguns pacientes meus chegam lá, vai ter chocolate na dieta. Na verdade, quase todos. Se quiser, vai Sim. ter. É porque eu tenho alguns que são o mental do 100%, né? Então, só quer comer batata doce e frango, mas isso é um mito. Então, chega lá, vai ter pizza, chega lá, vai ter coxinha, chega lá, vai ter chocolate na dieta. Por quê? Porque é 80/20. Sim. 80% do que você precisa comer, para ter saúde, para ter desempenho físico, e 20% do que você gosta de comer, né? Que muitas vezes podem ser iguais também, né? Mas sim, a gente sim. trabalha com essa metragem. Um sorvetinho de vez em quando. Claro. A ciência aponta para algum alimento que, sei lá, é um veneno, além dos processados, como é unanimidade. Isso aqui não contribui ou piora o desempenho físico. Inclusive no Brasil agora tem um rótulo, né? Tem um carimbo de alto teor de tal coisa adicionado, né? Alto teor de açúcar, né? Os alimentos processados, né? Alto teor de gordura, alto teor de sódio, né? Vem agora, acho que tem pouco mais de 6 meses, 8 meses, não sei, começou a vir isso aí, né? Você consegue ver, já identificar. Eu nunca nem percebi. Você não lê, né? Não, importante. Não. Se você ler, vai ficar fazendo mal para você. É complicado. Exatamente. Na verdade, muito pelo contrário. Claro que, assim, é como eu disse, individualizado. Tem pessoas que realmente a gente tem que encontrar quais são os alimentos alergênicos a ela. Sim. E aí a gente fala muito do leite, do glúten, e realmente esses alimentos são alergênicos para muitas pessoas, mas para muitas outras não, e se criou um mito de que ninguém pode comer. Mas, por exemplo, pode ter um alimento alergênico para aquela pessoa que seja batata doce. Entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que têm grandes crises de refluxo com batata doce, com arroz. Sim. Então a gente tem que encontrar a individualidade daquela pessoa. Não tratar ela como de forma geral.
Então, assim, hoje, quando um paciente chega lá e ele não tem problemas de saúde, ele vai comer de tudo e vai alcançar o objetivo. Muitas vezes o que acontece é o contrário. Alguma mulher, por exemplo, o que acontece mais, né? Chega lá querendo o objetivo de emagrecer, nessa nutrição esportiva, só que ela veio de nutricionistas gourmet. E a nutricionista... O que é isso? Explique para nós. O nutricionista gourmet é aquele que passa só blueberry, né? Enche de pasta de amendoim, amendoim, castanha, enche de óleo de coco, que óleo de coco ficou na moda, banha de porco. Inclusive encareceu demais o óleo de coco, né? Ficou um absurdo de cara. Só entrar na moda, William Léo. Tô preocupado porque vi agora moela. Diz que moela tem muita proteína. Tô preocupado que moela é um negócio que eu gosto muito. E é barato, viu? R$8. Eu acho que já tá subindo já, hein? Moela é muito bom. Muito bom para quando você visa um bom custo-benefício, né? Lugar que, gente, moela não compre moela, não. Mas se você tem um dinheirinho a mais, o camarão também é uma excelente opção. Camarão é melhor, tá? Deixa a moela quieta. Sim. Mas assim, a gente pega esses pacientes que vêm nutricionistas gourmet e às vezes, por causa desses mitos criados de que alguns alimentos podem, de que alguns alimentos não podem, para todo mundo, sim, a gente tira vícios que estão acabando com a vida daquela pessoa. Eu já peguei paciente que vem dessa linha e a mulher estava se acabando no óleo de coco. Colesterol, assim, estourando nas alturas. Eu nunca vi um colesterol tão alto. Né? A mulher com acho que quase 200 quilos. E aí você olhava a alimentação dela, era só fruta, oleaginosas, óleo de coco e proteína, salada. Aí você diz, como é que pode acontecer um negócio desse? O vilão, no caso dela, era o tal do óleo de coco, que é tão querido hoje pela sociedade por causa essas gourmetização, né? Sim. E aí, quando um paciente chega lá, uma das coisas que acontece muito é baratear muito a dieta dele. Comer o que gosta, baratear e alcançar um resultado melhor. Sim. Por quê? Porque o problema, por exemplo, dos óleos, que hoje é uma coisa muito falada, né? É girassol, é milho, é canola, né? Coco. Isso. Os nutricionistas gourmetização e essa medicina também mais naturalista, mitológica, né? Tem feito com que óleo de girassol, de soja, de canola não entra de jeito nenhum na casa da pessoa, mas ela se entope. De óleo de coco, de banha de porco. E isso é extremamente prejudicial, porque assim, esses óleos são os mais baratos. Sim. E seja lá qual óleo você vai usar, você só tem que usar pouco. Sim. Então eles não são um vilão. Inclusive de coco e a banha de porco, né? Justamente esse é o medo que tem estragado muitas pessoas. Por quê? Porque diz assim, esse não pode, mas esse pode. Aí a pessoa se enche de óleo de coco. Isso vai fazer o colesterol subir às alturas, né? E isso não vai fazer bem à saúde, porque é extremamente saturado o óleo de coco. Sim. Então assim, não existe nenhum óleo que a pessoa não possa comer. Mas, seja qual for, na quantidade certa. Então não existe um vilão, o alimento vilão. Existe a quantidade que faz o veneno. Exatamente. Tá vendo aí, William Léo? Tá vendo aí? Você fica com... né? Por isso que eu não compro azeite. Azeite eu não compro por outro motivo, né? O azeite ficou muito caro. Né? Azeite... Primeiro que fritar azeite pra mim é um pecado. Não, que a gente não costumava fritar, não. A gente comia. Eu comia papel com azeite. Tá caro mesmo. Papel, botar um pouquinho de azeite no papel, ficou uma delícia. Você falou da questão do atendimento, né? E como é o atendimento quando essas crianças elas estão em campeonato? Muda a alimentação, pré-competição, você tem... você as atende quando elas estão lá, antes dos jogos? Como fica isso? Sim. Hoje eu faço um trabalho que é no mínimo 6 meses de acompanhamento. Então eu não atendo consulta avulso. Muitas vezes chegam querendo essa consulta avulso, eu nem aceito. Por quê? Porque é uma consulta que não gera resultado, é uma consulta que não tem os benefícios de um acompanhamento, de uma consultoria, de uma mentoria. Então hoje minha mentoria, minha consultoria é no mínimo de 6 meses. Nesse tempo a gente faz um planejamento para instalar tudo aquilo que é necessário na vida daquela criança, naquele adolescente, naquele atleta, todas as etapas, e a gente faz um acompanhamento personalizado, ou seja, essa criança, esse adolescente vai ter um campeonato de futebol importante
Daqui a 3 meses a gente faz um trabalho visando esse campeonato. Sim. E trabalhando todas as etapas. Nesse meio tempo ela ficou doente. Eu vou ali, mudo a dieta dela, faço alguns manipulados, trabalho para aumentar essa imunidade. Então a gente vai sempre trabalhando de forma personalizada. Faço uma exigência, principalmente quando é criança e adolescente, aos pais. Me comunique tudo o que está acontecendo, porque eu preciso fazer as adaptações. Não me permita fazer essa adaptação só daqui a um mês, quando você voltar para o consultório. Eu quero saber de tudo a todo tempo. Então você faz acompanhamento mesmo, assim, diário, se for necessário. Se for necessário, mudança, diário. Tá. Mas no mínimo eu peço que uma vez por semana, no mínimo. Tá. Mas que sempre que acontecer alguma coisa diferente, me avise. Por exemplo, quando chega em campeonato, a gente sempre testa qual vai ser a suplementação que eu posso potencializar o resultado daquele paciente, né? Qual vai ser o protocolo que a gente pode fazer com ele. Vai viajar para longe, vamos adaptar essa dieta, porque às vezes não fica funcional cozinhar toda hora, então vamos fazer uma dieta um pouco mais específica para não ir para a cozinha toda hora, né? Vamos fazer um trabalho talvez com bicarbonato de sódio, para potencializar o resultado dele, o desempenho dele ali na hora do campeonato. Ah, mas bicarbonato de sódio deu diarreia para ele, então não é todo mundo que pode, não acertou a dose. Então vamos fazer um trabalho com betalanina, né? E hoje tem suplementações que eu passo para praticamente todo paciente meu. É um mito, né? Eu queria que você desse uma explicaçãozinha, porque, William Leal, os pais, eles acabam não entendendo o que é suplementação. Sim. Então... Importante falar sobre isso, né? Muito, porque quando você fala sobre suplementação, muitos pais, por falta de conhecimento, eles associam a uma suplementação farmacológica, né? Os chamados anabolizantes e tal, essa coisa toda. Os pais fazem uma associação a isso e eles criam um mito por falta de conhecimento. Explica aí para nós quais são as suplementações, os tipos de suplementação, né, que você faz, né, e o que é de verdade essa suplementação. Certo. Hoje eu trabalho algumas etapas, certo? Tem a suplementação mesmo, que são suplementos que você compra já prontos no mercado, que geralmente eu passo 3 para quase, digamos aí, 98% dos meus pacientes, porque tem alguns também que o mito é tão grande que nem eu indicando eles querem. Mas para praticamente todo mundo entra creatina, ômega 3 e whey. É quase que unânime para todos os meus pacientes, seja de 6 anos, seja de 80 anos. Né? São suplementações incríveis. Por quê? Porque a creatina é simplesmente o suplemento mais estudado hoje do mercado, né? E ele ajuda a levar o glicogênio para dentro do músculo, né? E a água para dentro do músculo. Ele dá aquele volume muscular e ele potencializa o seu treino, né? Dando mais energia, mais força. Hoje é um carro-chefe da suplementação. O ômega 3 é um excelente antioxidante. Então ele trabalha muito, tanto na saúde mental, quanto no cuidado no corpo de forma geral. Hoje, por exemplo, o ômega 3 ele é extremamente necessário nas mães gestantes. Para o desenvolvimento cerebral do bebê. Né? Então tem suplementações que elas são boas para todo mundo. E o whey, ele nada mais é do que proteína em pó. Sim. Como geralmente as pessoas não comem a quantidade de proteína necessária na sua dieta, hoje o brasileiro ele come muito carboidrato, muita gordura e pouca proteína. Então essa fase, primeiramente, até da adaptação da proteína, o whey ele é extremamente necessário. Até o que eu consiga fazer o paciente comer carne, comer ovo, na quantidade necessária. Aí a gente falou da suplementação pronta no mercado. Sim, sim. Hoje eu também trabalho com outras suplementações. Trabalho com fitoterápicos. Fitoterápicos, o que eles são? São remédios naturais que visam cuidar da saúde daquele indivíduo quase como, ou até como, um remédio sem os efeitos deletérios. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente cuida de uma imunidade baixa, a gente cuida de um problema específico que ele tenha na saúde, um déficit cognitivo, entendeu? Um déficit de desempenho através dos fitoterápicos, que são excelentes. Outro trabalho é o trabalho com probióticos, que a gente cuida da flora intestinal, né? Hoje já se sabe que o intestino ele é o segundo cérebro, assim como a panturrilha é o segundo coração. Né? Dificilmente um cara, por exemplo, que tem uma panturrilha trabalhada vai ter um problema de coração. Isso que a gente eu ia perguntar a você. Se fala muita coisa, como a gente aqui gosta muito de falar, é repetitivo inclusive, que hoje
a gente está vivendo a era da informação e circula muita informação. E como tudo na vida, às vezes o excesso também é algo tão ruim quanto a falta, né? Quando você não tem informação nenhuma, é horrível. Mas quando você tem muita informação também, você acaba se perdendo em meio a tanta coisa que você ouve, que você vê, que muita gente afirma. E essa questão do intestino ser o segundo cérebro, ou ser tão ou mais importante que alguns outros órgãos que as pessoas se preocupam e não se preocupavam com o intestino, hoje se fala muito disso. Então isso aí é algo realmente sério, é real, é importante então ter essa atenção especial com o intestino? Sim, o intestino ele tem muitos neurotransmissores, né? Tá. Então ele tem muitos receptores, ele transmite muita coisa ao corpo. Um intestino mal cuidado, não saudável, ele deixa todo o seu corpo não saudável. Uhum. Então a gente tem que cuidar porque hoje tem muita inflamação no intestino. Sim. Isso é real. O probiótico ele é sempre necessário, vamos empurrar a suplementação no paciente e encher ele de manipulado? Não. Né? Probiótico não é a marca, né? Probióticos eles são bactérias. Bactérias Perfeito. benéficas ao corpo. Não é probiótica. Exatamente, porque existe a marca probiótica. Então todo tratamento, claro, existem suplementações que é para a vida toda, por exemplo, creatina. Sim. Para a vida toda. De 8 a 80 pode usar a creatina? No final da vida, principalmente. Sim. Quando existe aquela perda de massa muscular esperada da idade, ele é ótimo para regenerar isso. Sim. Só que muitos tratamentos eles precisam ter um fim. Uhum. Então eu não vou, por exemplo, encher de manipulado aquela pessoa desnecessariamente. Sim. Né? Colocar um, colocar outro, ela vai no médico, o médico coloca mais, porque aí sim pode fazer mal. Uhum. Né? Aí é um medo real, porque eles vão ser absorvidos em algum lugar. Se você está tomando 20 cápsulas que são absorvidas no mesmo lugar, todas cheias de manipulado, não tem como fazer bem. Então todo excesso é ruim, todo excesso faz mal. Né? Mas existem muitos tratamentos hoje naturais visando os manipulados, visando essa suplementação, que eles são extremamente necessários para a longevidade de qualquer pessoa. Uhum. E principalmente quando se trata do esporte. Né? Porque aí tem uma outra classe de suplementação. São suplementações que são potencializadoras do seu desempenho. Que a gente também trabalha com atleta. Que a creatina também poderia entrar como uma delas. Sim. Mas aí você tem os estimulantes, como cafeína, né? Que geralmente eu tento evitar quando são muito novos, mas a gente trabalha com outros estimulantes que não afetam tanto o coração. Sim. Né? Então você tem tudo isso aí no mercado que muitas vezes realmente o excesso de informação ele é um perigo. Sim. Porque a dose e a quantidade ela pode ser um veneno. Então, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Igual que a gente falou sobre o óleo de coco. Uhum. Isso é bom, então eu vou comer muito. Faz mal, entendeu? Então, muitas vezes, esse excesso de informação tem trazido malefícios para as pessoas. Tem um ditado popular, né, que não sei exatamente como ipsis literis, mas é assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A quantidade que você coloca ali. Charlão, pode falar? A relação entre... Você acaba tendo que... para você alcançar rendimento, né, a gente sabe que a nutrição ela é um pilar. Sim. E como é que você faz aí, quando você tem essa anamnese com seu atleta, aí você também tem que fazer essa investigação e essa relação com as outras atividades, né? Como é que você indica, tal, qual é essa relação, porque para auto-render, a nutrição por si só não vai, sozinha ela não vai acontecer um milagre na vida do atleta. Então, exato. Como é que você faz, hein? Então, a nutrição ela nunca caminha sozinha. Sim. É claro que, por exemplo, se a gente estiver falando de emagrecimento, a pessoa pode emagrecer só com a nutrição, mas nunca vai ser tão bom como, por exemplo, uma pessoa que alinha isso a uma atividade física, né? Mas falando da vida dos atletas, a gente sempre faz uma anamnese bem feita, né? E nessa anamnese eu observo várias coisas sobre a vida dele e de quem ele é, né? A gente observa, por exemplo, se aquele paciente já teve alguma doença mais grave, se o histórico familiar dele tem alguma doença mais grave, como alguma doença cardíaca, hipertensão, diabetes. Por quê? Porque a gente já pode começar a tratar isso de agora. Uhum. Né? A gente observa como é a vida dele hoje, quanto ele dorme, se ele dorme bem. Isso é um dos pilares que eu trabalho, né? Porque um sono hoje é fundamental para qualquer pessoa, mas quando se fala de atleta mais ainda, porque no sono se constrói, né? No sono você gera hormônios importantíssimos para um desenvolvimento físico.
Então, uma criança, um adolescente que não tem um bom sono, ela não desenvolve seu potencial máximo, né, físico. Então, a gente trabalha com sono, trabalha com manipulados, trabalha com higiene do sono. A gente trabalha com a água, que a maioria predominante hoje dos meus pacientes, quando chega, não bebe a quantidade adequada de água, e a água é 70% do seu corpo, extremamente fundamental para qualquer desenvolvimento hoje no seu corpo. Aí a gente entra, por exemplo, na base da atividade física. Muitos atletas chegam lá enganados, né, que querem virar jogador de futebol, por exemplo. Outro tipo de atleta. Sim. Por exemplo, o corredor maratonista, ele não corre 42 km todo dia. Sim. Ele se prepara para correr os 42 km. Se ele correr 42 km, ele não consegue, vai acabar com ele todo dia. Sim. Então, um dia ele vai fazer um HIIT, né? Outro dia ele vai fazer uma corrida mais prolongada, menos intensa, né? Outro dia ele vai fazer um trabalho de musculação. Então, quando o paciente meu muitas vezes chega lá, eu até diminuo um pouco o tanto que ele faz de futebol. Aí você diz, como assim? Por exemplo, às vezes os meninos chegam lá com 4, 5 horas de treino por dia. Isso é um absurdo. Por quê? Porque você está desgastando muito a articulação. Porque você está fazendo um trabalho muito grande ali de excesso de aeróbico. Então, muitas vezes, o que é que eu indico? Como eu observo também, por exemplo, a estrutura física, né? Sim. Se tem algum desvio postural, se tem algum desvio de coluna. E hoje com o smartphone é complicado, exatamente, né? Exatamente. Tem destruído muito a postura dos meninos. E aí eu já indico, por exemplo, para um fisioterapeuta, faça um trabalho com fisioterapeuta, faça um trabalho postural. Porque quando se trata de longevidade no esporte, isso é fundamental. Você não pode arriscar ter um problema de coluna querendo ser um jogador de futebol, né? Você não pode arriscar ter um problema no joelho sendo jogador de futebol. Então você tem que tratar isso logo cedo. Faço um pedido que, geralmente ali quando se trata de 12 anos, 11 anos, eu já faço esse pedido que trabalhe o anaeróbico. Sim. Né, um tratamento, um treino ali de força, um treino de resistência. Então eu peço que faça um acompanhamento com um profissional, porque a gente está falando de uma pessoa mais jovem. Sim. Faça um acompanhamento com um profissional específico para a força, específico para o ganho de massa muscular. Vai atrapalhar o crescimento, como existe esse mito, não vai atrapalhar o crescimento, não vai trazer malefício nenhum visando isso. Importante que o trabalho seja proporcional. Isso. Para que o cara quer fazer um trabalho... Isso acontece muito, né? Porque o cara quer economizar, aí contrata qualquer um, o cara não sabe fazer um trabalho profissional, enfia peso lá e realmente você corre risco. Exatamente. Mas se você faz o trabalho proporcional, eu acho que não tem risco algum. Quando se trata de jovens, a gente tem que visar muito trabalhar com que eles entendam a importância e eles amem fazer aquilo que você está fazendo para eles. Porque, por exemplo... Trabalho de convencimento, né? Isso. Um mau nutricionista, ele pode estragar a visão de um planejamento alimentar para sempre na vida de um jovem adolescente, porque aquilo vai se tornar um aborrecimento para ele. Peso, né? Um vilão. Sim. Mas eu viso trabalhar com que ele goste de se cuidar, que ele coma tudo o que ele precisa comer, né? E que ele gosta de comer. Então, um trabalho específico de um profissional um educador físico, né? Ele tem que ser assim também. Né? Ele tem que fazer, muitas vezes, ele entender aquilo como algo bom, né? Não como um peso, não como... Porque por mais que hoje o esporte seja cruel, porque com 12 anos você já pode ser considerado um atleta profissional praticamente, porque o futebol hoje, passando de 12 anos, você já vai ficando para trás, né? Você não pode tirar a infância e a adolescência. Sim, sim. Você tem que ser humanizado com o tratamento daquela criança, daquele adolescente, né? Você não pode criar traumas para com eles, né? E fora isso, a gente recebe hoje muito no consultório pacientes com autismo, pacientes com TDAH, pacientes com puberdade precoce, e a gente faz esse tratamento também. Sim. Né? Visando o cognitivo, visando a saúde específica daquele paciente. Então, o trabalho ele nunca pode ser generalizado. Sim. Por isso que dá importância. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Por mais que possa ter bolo na alimentação. Sim, não é receita de bolo. É importante. E tem muito bolo bom, viu, Leonardo? Tem. Bolo mais, inclusive, que nos patrocinou nos patrocinou aqui o nosso durante o nosso conversote ali, né? Sim, claro. Um café gourmet.
Hein? Opa, o nutricionista falou contra essa história de café. Foi mesmo? Gourmet? Pode não? Mas aquele lá é o café da serra, o café puro, né? Se você tivesse fazer a propaganda do café, ele tem o quê? Aquele café? Rapaz, esqueci já, velho. Aromas suaves. Aromas, notas cítricas, médias, não sei o que, é um monte de coisa. Cítrico era laranja. Eu também. Limão. Ô Charles, agora o Nathan nos explicando aí, a gente percebe que o trabalho dele é um trabalho... É um trabalho mais de mentoria, né? Porque assim, você falou de vários profissionais, Nathan. Você falou que você inclui, você encaminha um profissional para fisioterapeuta, se você percebe uma questão de postura, para um médico de outra especialidade, ou para um educador físico, quando há necessidade de um atleta a partir dos 12 anos. Então é um trabalho de mentoria, né? Você acompanha o atleta no dia a dia, no desenvolvimento dele e em várias áreas, né? E a nutrição como centro, mas você está sempre... É um trabalho mesmo de mentoria isso aí? Com certeza, e muitas vezes o que acontece, por exemplo, é que como esses jovens atletas já estão visando melhorar todas essas etapas, chega lá com um psicólogo, chega lá com um educador físico especializado, aí eu pego o contato desses profissionais com o pai e ajusto aquilo que eu faço com eles, alinho uma forma de pensar. Por quê? Porque andando junto a gente vai mais longe, né? É um tratamento muito mais especializado e muito mais específico ali, assim, muito mais benéfico se tratar de todo mundo da mesma forma, se todo mundo tiver a mesma forma de pensar. E uma pessoa dessa equipe multidisciplinar é o pai e a mãe, quando se trata do acompanhamento de jovens adolescentes ou crianças. Para mim isso aí é muito importante, Nathan, porque as pessoas que buscam alta performance, na minha opinião, elas precisam de um ambiente que gere alta performance. E se você não tem os gestores da sua casa, né, comprometidos com a alta performance, você não vai ter alta performance. Então, trabalhar com pai e mãe eu acho muito importante. Inclusive, você praticamente faz um atendimento à família, né? Isso, justamente. Muitas vezes a gente entra em todos os aspectos familiares, né? Para cuidar melhor daquele paciente. E, inclusive, eu sempre peço, na primeira consulta, um compromisso dos pais para a melhor adesão do paciente, que eles se comuniquem de forma repetitiva comigo, né? Que eles não se preocupem de me incomodar, né? No mínimo, uma vez por semana eles se comuniquem comigo, mas toda vez que algo novo acontecer, toda vez que alguma mudança acontecer, eles se comuniquem comigo, porque eu tenho que avaliar o que é que tá gerando do meu acompanhamento, do que é que eu posso adaptar, o que é que eu posso mudar, o que é que pode gerar mais resultado. Então, a gente já percebeu que você tem um jeito próprio, né, individualizado, mas nas suas experiências, existe alguma diferença na etariedade, assim, nas faixas etárias, né? De que idade a que idade você suplementa, de que forma, né? Tem isso, existe isso? Sim. Hoje a suplementação ela está presente para quase todas as faixas etárias, mas cada etapa exige algo diferente. Até porque muitas vezes quando chega, por exemplo, um jovem atleta de 6 anos, a gente está fazendo a inicialização alimentar. Então, mas quando você avalia a faixa etária, você não só avalia a idade, né? Porque você também falou que tem gente que chega lá de repente com 11 anos, mas já está com a puberdade lá em cima, né? Todos os desenvolvimentos da parte genital e tal, você faz essa avaliação. Sim, inclusive um tratamento muito diferente às vezes. Por exemplo, eu já atendi irmãos, né? Onde um tem um biotipo de ser mais definido, musculoso, mas ao mesmo tempo menorzinho, e o outro tem dificuldade de ganhar massa muscular, mas é alto. São trabalhos completamente diferentes. Sim. São trabalhos específicos, né? Até, inclusive, muitas vezes a suplementação pode ser diferente, né? Porque cada etapa exige uma coisa. E, assim, às vezes eu posso até notar, porque eu não vou entrar nesse aspecto com os pais, mas assim, os pais chegam botando mais esperança em um do que no outro, e fazem na cara deles essa preferência. Eu tento tratar sempre os dois como iguais, para que eles vejam que os dois podem enxergar, e às vezes eu posso ver mais potencial no outro, né? No outro. É porque, na verdade, muitas vezes a gente define potencial. Eu acho que até a gente vai um dia ter a oportunidade de ter um episódio especial com a mesa, né? Para a gente tratar sobre isso de forma
trazer um psicólogo, um profissional de educação física, um nutricionista, porque às vezes uma mesa redonda. Exatamente, uma mesa aqui no nosso caso retangular. A gente avalia capacidade de ser um grande atleta pela motricidade. Você viu um guri com habilidade, determinada habilidade no esporte, você já lhe disse, não, craque. Ou craque no vôlei, ou craque. Só que eu acho que você tem essa questão toda que você tem que avaliar, né? A questão mental, a questão da nutrição, dessa conjuntura de coisas, né, que formam um atleta. E aí o que você está falando é importante, né? Porque você precisa se comprometer com todo, né? E nessa idade aí, você termina que tem que trabalhar com todo mundo. Porque se você não faz a mentoria para todo mundo, os pais não entenderão, o guri, a criança não entenderá. A não ser que a criança seja alguém fora de série. Inclusive, muitas vezes, o meu trabalho não é criar um cardápio, um protocolo perfeito para aquele paciente seguir. Meu cardápio é criar algo funcional para aquela pessoa. Sim, sim. E o funcional ele pode estar um pouquinho distante do perfeito, mas o perfeito vai ser o que funciona. O perfeito vai ser o possível. Então, por isso que eu viso muito esse trato com os pais, porque o que é possível muitas vezes está junto à prática deles. Sim. Né? A capacidade deles em ajudar, a capacidade deles em implementar aquilo. Né? E aí cada paciente é individual. Por exemplo, um paciente que tem uma condição financeira melhor, um paciente que tem uma condição financeira menor. Né? Então a gente leva em consideração tudo isso na hora da implementação de um plano, né, alimentar. E a gente fala de potencial, isso às vezes é um pouco relativo, porque assim, às vezes a pessoa pode ter um potencial de habilidade no esporte muito grande, mas isso não gerar nada. Né? Hoje, qual é considerada a maior contratação da história do futebol? Cristiano Ronaldo, certo? Porque Messi foi cria do Barcelona, Cristiano Ronaldo é a maior contratação da história do futebol. Sim. Ele veio de segundo jogador. Quem é que era mais habilidoso do que ele? Kleberson. Quem virou Kleberson? Né? Você fala no Manchester, né? No Manchester United. Porque ele já tinha ido, né? Mas, assim, a ascensão dele foi no Manchester. E aí ele foi contratado... Inclusive, Kleberson foi contratado como estrela até maior que ele. Né? Exatamente. Foi a segunda, exatamente. Né? Kleberson foi a primeira contratação, ele veio como negociação. Quem foi Kleberson, Charles Brau? Conta para nossa audiência. Meia, né? Revelado pelo Atlético Paranaense. Isso. Né? Grande jogador, excelente jogador também. Penta campeão, né? Exatamente. Então, muito excelente jogador. Considerado muito mais habilidoso do que Cristiano Ronaldo. Mas quem foi a maior contratação da história? Cristiano Ronaldo. Sim. O cara que teve problema no coração na adolescência, fez cirurgia, o cara que tinha tudo para dar errado, mas o mental... Porque a gente fala muito do físico, né? Sim, sim. Mas o mental trabalhado, que eu viso também trabalhar com esses atletas, aliado com o cuidado físico, foi o que levou ele até onde ele é hoje. Ele tem falta de habilidade? Não, porque aí também seria muito clichê, muito exagero da minha parte falar que ele tem falta de habilidade. É um cara habilidoso, mas o potencial dele foi atingido o máximo por quê? Pelo cuidado com a saúde. Pois é, o Cristiano Ronaldo assim, utilizado bastante utilizado como referência por isso, né? É um cara que é muito aplicado, muito disciplinado, né? Sim. Mas aí a questão, né? Por exemplo, a gente passou uma discussão que está inserida aí, né? Acabou na conjuntura do seu tratamento, mas, por exemplo, é isso que as pessoas que estão em volta não conseguem considerar. Então, você precisa, além do potencial motor, ver o resto. Então você vai ter a criança que vai chegar lá e vai dizer: tio, minha capacidade motora é X, mas eu tenho uma capacidade atlética melhor e eu posso cumprir o seu plano alimentar. O que é melhor para mim? Esse aí vai sobrar. Sim, né? Ele vai dizer: eu posso cumprir isso aqui. Aí o outro vai colocar uma porção que é normal, é humano, né? Sim. Ele precisa estar mentalmente bem. Mas o outro vai dizer: não, eu pago qualquer preço. Isso. Aí, meu irmão. E também por isso que muitas vezes eu viso no mínimo, porque muitas vezes vai bem mais do que isso, mas no mínimo 6 meses de acompanhamento. Por quê? Alguns no primeiro mês eu já implemento o plano.
Outros demoram 3 meses, 4 meses para eu conseguir chegar onde eu quero. Sim, que é para iniciar, Uhum. entendeu? Iniciar o processo, porque muitas vezes vem esse processo de convencimento, vem o processo de adaptação, vem o processo de implementação de cada etapa. Então, nem todo mundo é da mesma forma, né? Varia muito essa adaptação do paciente. Perfeito. Já caminhando aqui para a nossa reta final, Charlie Brau, agradecendo aqui o nosso querido Natan Menezes. Aproveita e deixa as redes sociais, Natan, que vamos passar aqui embaixo também. A produção vai colocar aqui embaixo o arroba. Tá também na descrição do episódio, né, Charles? Sim, senhor. Produção eficiente. Produção eficiente, né? Instagram Natan Menezes Nutri. Natan Menezes, Natan com 2 T's, não? Não, Natan, Menezes com Z, Nutri. Menezes português com Z, Menezes. Nutri. Tá aqui embaixo. Tá também em caracteres aqui e tá também na descrição desse episódio. Para você que está ouvindo o nosso episódio no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, porque isso aqui é um podcast limpinho, bonitinho. Parceiro. A gente vai trazer esse rapaz de novo, Tem imagem, mas a imagem é só por detalhe. Vamos trazer de novo? Sim, nós já temos alguns assuntos, né? Falamos hoje um pouco sobre nutrição esportiva de jovens atletas, mas vamos querer também saber de nutrição para jovens senhores. Ótimo. Hein? Ótimo. Já que ele trata também da família como um todo, né? Ele já sai passando para nós dois aqui. Exatamente, a gente já vai anotar tudo aqui, exatamente, né? Pronto. Mas ele já falou que é individualizado o negócio. Então pronto, vamos fazer. Só creatina, a gente pode usar creatina. A gente já descobriu hoje que creatina... Já descobriu. Água e creatina, Charlão. Só não vai exagerar na creatina, viu? Sim. A gente tem história de gente que exagera na creatina. Mas eu vou contar uma história, eu preciso contar uma história. Conta a história, Charlão. Deixa eu contar. Posso contar? Vou ter que contar. Tem um amigo, pra gente finalizar, tem um amigo querido, que ele chegou lá em casa, aí disse, rapaz, fui pro hospital. Eu disse, foi, rapaz, o que foi que aconteceu, bicho? É que eu ganhei um pote de creatina e eu tomei e eu tô cheio de dor, e me deu a dor abdominal. Eu disse, creatina? Como foi isso, parceiro? Creatina que você... rapaz, eu vi, aí eu acordei de manhã, peguei ele, botei... peguei 8 colheres. 8 colheres de creatina. Bati com leite. Eu digo, homem, não é whey, não, é creatina. Aí disse que começou a ter dor abdominal. E dor abdominal, e foi pro hospital. Mas ele confundiu creatina com whey. É um pouquinho diferente, né, Natan? Tem um mito muito grande no uso da creatina, que causa pedra nos rins ou problemas renais. Sim. Qualquer coisa que é filtrada no rim, se não é ingerida a quantidade adequada de água, pode causar problemas renais. Uhum. Mas o problema não é a creatina, entendeu? É a dose, claro que você não vai tomar creatina como 8 colheres não, mas a falta de água. Sim. E outra coisa importante também de citar é que hoje a creatina, como é famosa nesse meio do fisiculturismo, na nutrição esportiva, tem muita gente que toma a creatina direto na boca, em vez de misturar na água. Sim. E isso pode realmente causar desconfortos intestinais sérios. Sim. Então, a creatina tem que ser diluída na água. Não, e esse mesmo... Tem quantidade de água? Um pouco de água, um copo cheio? 200 ml de água tá bom. Esse mesmo estava conversando comigo, aí abriu o celular, aí vi um cara fortão, aí disse forte, né? Ele rapaz, usa asteroide. Tá aí. O motivo da força. Então... Exatamente, diz que ele usa asteroide. Eu disse, muito bem. De vez em quando passa alguns caem aqui. Deve ser. Eu devo ter pegado daquilo ali, mas é isso. A nutrição realmente é uma área muito, muito interessante. A gente vê muitos mitos, né? Inclusive, a dica para os nossos ouvintes, espectadores, busque a orientação de um profissional, porque você vai ouvir muita coisa na internet. Tem muito profissional de nutrição que ele ganha dinheiro com outra coisa, que não é com nutrição. Ele ganha dinheiro vendendo algum produto, ele é sócio de alguma coisa. Ele tem outros interesses, então procure um profissional da sua confiança na sua cidade. A gente indica claro, aqui, né? Nossa referência aqui. Mas procure na sua cidade, né? Você está longe. Inclusive o Natan também tem teleconferência, tem teleconsulta, né? Também, né? Sim, hoje eu atendo gente de São Paulo. Você falou que você tem atletas que estão em outros clubes Rio, fora. Atendo da Espanha, né? Eu atendo de alguns locais. Mas em espanhol ou em português, Natan? Em português. Em português, né? Ela fala em espanhol e eu... Sim.
Às vezes ela fala em espanhol, sabe falar português, mas às vezes dá uma esquecida. Pois é, então é isso aí, ó. Informações aqui, contatos do Natan aqui embaixo. O Instagram eu acho que é o mais fácil, né? Porque do Instagram você consegue chegar no WhatsApp, chega em outros lugares. Então falei com o Natan Menezes, nutricionista esportivo, com a gente aqui. Quer deixar algum recado? Fica à vontade, Natan. Um recado que eu posso deixar é justamente o equilíbrio, né? Que nós possamos buscar esse equilíbrio dos cuidados com as coisas na vida. Uma alimentação melhor, um equilíbrio espiritual, né? Se aproximar das coisas do alto e buscar melhorar cada uma das fases da nossa vida sem exageros, né? Sem excessos. Eu acho que isso é importante. Maravilha. Charlie Brown, próxima terça-feira teremos mais um convidado especial. Já falou com a produção aí, não? Não, ainda não. Não? Não. A produção está trabalhando, né? Vamos trabalhar. A produção trabalhando pesado sempre. Sempre. E é isso aí. Semana que vem tem mais um episódio especial. Novo horário agora, terça-feira. É claro, fica gravado aqui. Você pode assistir a hora que quiser, como quiser. Também nas plataformas de áudio. Um grande abraço. Quinta-feira tem episódio, hein? Episódio inédito aqui, com mais uma história bacana. Na próxima quinta-feira agora, né? Sempre episódios terças do especial aqui com um tema temático, né? E quinta-feira o nosso PGMB também, trazendo histórias legais. Uou!